Nessa aula, a gente vai começar a discutir uma sequência de números especial, chamada progressão aritmética. Bom, primeiro vamos começar apresentando um exemplo em que você vê uma sequência de números. 2, 6, 5, 8 e 1. Então você vê uma sequência formada por 5 números e é muito importante que você tenha em mente que todas as vezes que nós dizemos que há uma sequência, significa que cada elemento tem a sua posição muito bem definida. Isso quer dizer que, nesse exemplo, o primeiro termo é o 2 e a gente vai representar isso assim, com um número 1 subscrito a uma letra que vai representar cada um dos elementos dessa sequência. Então, a gente diz que o primeiro termo dessa sequência é o 2. O segundo termo dessa sequência é o 6 e a gente vai representar isso assim. O terceiro termo dessa sequência é o 5, e a gente representa dessa forma, colocando 3 na forma subscrita. O quarto termo, o A4, é o 8. O quinto termo, e o último, é o 1. Bom, então é dessa forma que a gente se refere aos termos de uma sequência. Agora observe o segundo exemplo que eu criei exatamente com os mesmos números que estão lá no exemplo 1, só que eu mudei a ordem. E aí a pergunta é, a segunda sequência é igual à primeira sequência? A resposta é não. Justamente porque, como eu disse agora há pouco, uma sequência tem os seus termos muito bem definidos nas suas posições. Então agora o primeiro termo da sequência é o 6 e não mais o 2. O segundo termo da sequência é o 1 e não mais o 6. O terceiro termo da sequência é o 8 e não mais o 5. O quarto termo da sequência é o 2 e não mais o 8. E o quinto termo da sequência é o 5 e não mais o 1. Bastava eu ter mudado a posição de 2 termos entre si que eu estaria construindo uma nova sequência numérica. Essa ideia de sequência é justamente o que expressa a palavra progressão. Então, quando a gente usa progressão, é porque a gente está pensando numa sequência. E se a gente está pensando numa sequência, automaticamente a gente está considerando que há uma ordenação. Ou seja, há um primeiro, há um segundo, há um terceiro e assim por diante. Então, a gente está considerando que há uma ordenação. Na verdade, nenhum dos dois exemplos que foram apresentados até agora são progressões aritméticas. São progressões, mas não são aritméticas. Então agora você vai ver um exemplo de progressão aritmética. O que você vê agora é uma sequência, agora com 6 termos, sendo o primeiro deles o 2, o segundo termo é o 6, o terceiro termo é o 10, o quarto termo é o 14, o quinto termo é o 18 e o sexto termo é o 22. O que será que essa sequência tem que as outras não têm? O que faz dessa sequência uma progressão aritmética? Se você prestou atenção ao vídeo que apresenta esse capítulo, lá eu disse a você o que definia uma progressão aritmética. A diferença entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Então veja que a diferença entre 6 e o seu antecessor é 4. A diferença entre 10 e o seu antecessor, que é 6, também é 4. A diferença entre o 14 e o seu antecessor, que é o 10, também é 4. E assim por diante até o fim. Então é essa característica que vai dizer para você se a sequência é ou não uma progressão aritmética. E esse número é tão especial aqui para a progressão aritmética que ele recebe um nome. Ele se chama razão. Então, a gente pode dizer que essa progressão aritmética que você está vendo é uma progressão aritmética com o primeiro termo valendo 2 e razão igual a 4. Perceba que se só essas duas informações fossem dadas a você, você já seria capaz de descobrir quais são os termos da sequência, bastando para isso e somando 4. Então veja, se você pega o primeiro termo e soma 4, que é a razão, você obtém o segundo termo. Se você pega o segundo termo e soma 4, que é a razão, você obtém o terceiro termo.
Se você pega o terceiro termo e soma 4, que é a razão, você obtém o quarto termo. Se você pega o quarto termo e soma 4, você obtém o quinto termo. E a partir do quinto termo, se você soma 4, você obtém o sexto termo. E se você quiser continuar colocando um sétimo termo, um oitavo termo, e aí é uma questão de gosto. Quem inventa a progressão é que determina onde ela para. Vamos então aplicar essa ideia num quarto exemplo. Eu agora estou te dizendo que nós temos uma progressão aritmética de 7 termos, com o primeiro termo valendo 3. Perceba que essa informação está aqui. E com razão valendo 5. Note que essa informação está aqui. Perceba que só essas informações já são suficientes para a gente escrever a progressão aritmética. O primeiro termo é 3 e como a razão é 5, para achar o segundo termo basta eu somar 5 ao 3 e aí eu vou ter 8. Se eu somar 5 ao 8, eu vou ter 13. Se eu somar 5 ao 13, eu vou ter 18. Se eu somar 5, eu vou ter 23. Se eu somar 5, eu vou ter 28. E se eu somar 5, eu vou ter 33. Aí estão os 7 termos da progressão aritmética que eu criei. Nesse momento, uma coisa que eu gostaria que você entendesse é que não é necessário para construir a progressão aritmética que você tenha exclusivamente o primeiro termo, como você vai ver a seguir. Vamos passar para um próximo exemplo em que você não conhece ainda o primeiro termo. A informação que eu te dei é a respeito do terceiro termo. Então veja, eu estou pensando numa progressão aritmética de 5 termos que tem o terceiro termo igual a 11 e a razão igual a 2. Como escrever essa progressão? Vamos começar escrevendo o terceiro termo, que vale 11. Se eu quiser calcular o próximo termo, o quarto termo, basta que eu some a razão. Então o próximo termo o quarto termo é 13. E se eu quiser descobrir o quinto termo, basta que eu some mais 2. E aí eu vou para 15. Agora, não esqueça que aqui você tem o terceiro termo, aqui é o quarto termo e aqui é o quinto termo. Como eu faço para descobrir o termo que vem antes do 11? Ora, se eu ando para frente somando 2, eu ando para trás tirando 2. Então, o segundo termo vale 9. E o primeiro termo, que a gente representa por A1, vai ser encontrado tirando 2 de novo. Então, está aqui. A nossa sequência é formada 7, 9, 11, 13 e 15. Você está vendo uma PA de 5 termos, com o terceiro termo valendo 11 e razão igual a 2. Vamos seguir para o exemplo número 6, porque aqui a gente vai tratar de coisa importante. Nesse exemplo, nós temos uma PA, e o que a gente sabe dessa PA é que o sexto termo vale 15, informação que está aqui, e que a razão vale 4. E a pergunta é: qual o 20º termo? Vamos então organizar essas informações. Eu tenho o sexto termo, valendo 15. E eu pretendo descobrir o 20º termo. E o que eu sei? Além disso, é que a razão vale 4. Para resolver esse problema, a gente vai recorrer a um raciocínio muito simples. É só você pensar comigo o seguinte. Se você pegar o sexto termo e somar 4, você obtém o sétimo termo, que vai ser 19. Se você pegar o sexto termo e somar 4 duas vezes, ao somar o 4 pela primeira vez, você vai ter o A7, como você acabou de ver. Quando você somar o 4 de novo, você vai ter o A8. Se você somar 4 mais uma vez, você vai ter o A9. E assim por diante. Portanto, se você tomar o A6 e somar o 4 14 vezes, você terá o A20. Mas, professor, como é que eu vou saber que esse número aqui é exatamente o 14? É muito simples. Esse 14 é a diferença entre a posição que você quer alcançar e a posição da qual você está partindo. Perceba que 20 menos 6 é igual a 14. E é justamente esse raciocínio que resolve o nosso problema, porque nós sabemos que o A6 vale 15 e que se a gente somar agora 14 vezes o 4, porque o 4 é a razão, a gente obtém o 20º termo. Passando agora para a parte operacional, eu vou ter 15, 14 vezes 4 é 56, de modo que o A20 é dado pela soma do 15
com 56, e isso dá 71. Vamos fazer mais um, igual a esse? A gente agora tem uma PA, a gente sabe que o 11º termo vale 20, essa informação está aqui. A gente sabe que a razão dessa progressão é 3, e a gente precisa descobrir o 100º termo. Imagina fazendo isso passo a passo, somando 3, somando 3, somando 3, somando 3. Você ia ter que fazer isso muitas vezes. Mais especificamente, você teria que fazer isso 90 vezes. Por quê? Porque você está partindo do 11º termo e quer chegar ao 100º termo. Então veja só como vai funcionar. O 11º termo vale 20 e eu quero chegar ao 100º termo. Então, se eu pegar o 11º termo e somar 90 vezes a razão, eu alcanço o 100º termo. Mais uma vez, por que eu estou colocando 90 aqui? Porque o 90 é a diferença entre 101 e 11. Logo, para resolver esse problema, a gente vai pegar o 20, que é o 11º termo, e vai somar com 90 vezes 3. O resultado dessa conta vai dar o 100º termo. Se 9 vezes 3 é 27, 90 vezes 3 é 270. Isso quer dizer que o termo que nós procuramos é 270 mais 20, ou seja, 290. Esses dois últimos exemplos nos levam a uma generalização, que é a seguinte: se eu estou partindo de um determinado termo que tem uma posição que agora eu vou chamar de P, porque estamos generalizando, e eu quero alcançar um termo lá na frente que eu vou representar como AN, o N representa a posição do termo em que eu quero chegar, e o P representa a posição do termo de onde eu estou partindo. Então, basta que eu pegue o termo de partida e acrescente a razão quantas vezes? N menos P. Se eu fizer essa conta, eu vou alcançar o AN. Perceba que no exemplo 6, esse N menos P era o 14, resultado da subtração de 20 com 6. E no exemplo 7, ele corresponde ao 90, que é a diferença entre o 101 e o 11. Então, essa é a maneira generalizada de você sempre calcular um termo avançado. No exemplo 8, a gente vai finalmente falar do termo geral. Veja a pergunta: qual o termo geral da progressão aritmética cujo primeiro termo é 7 e cuja razão é 6? Mas, afinal de contas, o que é o termo geral? O termo geral é, na verdade, a fórmula que vai gerando os termos dessa progressão. Com essa fórmula, com o termo geral, a gente consegue calcular qualquer termo dessa progressão sem precisar escrever um por um. Ok, professor, e como é que eu faço para descobrir que fórmula é essa? Quem é o termo geral? É muito simples, você vai repetir o raciocínio utilizado no exemplo anterior. Na verdade, a conclusão que a gente tirou após fazer o exemplo 7. A nossa conclusão foi a seguinte: que se eu pegar um termo qualquer e somar a razão n menos p vezes, a gente obtém o termo que ocupa a posição n. Não se esqueça de que esses númerozinhos subscritos aqui, o p e o n, indicam a posição. Então, aqui ele está numa posição que eu estou representando pela letra P, e esse outro termo está numa posição que eu estou representando pela letra N. Como nesse problema o único termo que eu conheço é o primeiro termo, é ele que eu vou usar para substituir aqui na nossa expressão. Então, eu posso dizer que o A1, perceba que eu estou trocando o P por 1. Se eu estou trocando P por 1, eu vou trocar aqui também. No lugar desse P, eu vou escrever 1. E no lugar da razão, eu vou escrever o 6, que você tem lá no enunciado. Então, vou colocar aqui o 6. E isso vai me dar qualquer termo que eu quiser. Mas nós sabemos que o A1, o primeiro termo, vale 7. Então, eu posso trocar o A1 por 7. E obtenho uma expressão que é a expressão geradora dos termos dessa progressão que está aí no enunciado.
Se você quiser, você ainda pode fazer a distributiva do 6, multiplicando 6 por n e multiplicando 6 por menos 1. Com isso, a gente obtém 7 mais 6n menos 6 igual a n. Ainda posso juntar o 7 com o menos 6, de modo a obter 6n mais 1. Portanto, essa é a expressão do termo geral. Isso quer dizer que eu consigo agora calcular qualquer termo que eu desejar. Por exemplo, se eu quiser calcular o quarto termo dessa progressão aritmética, basta trocar o n pelo 4. E aí eu vou fazer 4 vezes 6, 24, mais 1. Então, o quarto termo será o 25. Se eu quiser calcular o 10º termo dessa progressão, basta trocar o n por 10. E aí eu vou ter 6 vezes 10, 60, mais 1, 61. Perceba que se você fizer a construção no braço, você vai encontrar exatamente os valores que eu acabei de escrever aqui. Veja, o primeiro termo é 7. A razão é 6. Se você somar 6 ao 7, você obtém 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 6, 25. Perceba que esse é o quarto termo que nós calculamos aqui, ó. Se eu somar 6 ao 25, eu tenho 31 mais 6, 37, mais 6, 43, mais 6, 49, mais 6, 55, mais 6, 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o 10º termo, exatamente como a gente encontrou aqui. Mas é interessante ter o termo geral, porque você não precisa ficar construindo a sequência até chegar ao 10º termo. Você consegue calcular direto o 10º termo graças ao termo geral.